Olá, galera, tudo bem com vocês? Ótimo, espero que sim. Bom, então esse vídeo é um vídeo de como fazer uma questão discursiva. Porque muitos alunos, quando falam em fazer questão discursiva, eles tremem na base. Não precisa. Não precisa. É simples. Às vezes você fica mais colocando coisa na sua cabeça, que é difícil, do que realmente fazer ela. Então, vamos lá. Então, essa aula é uma aula tranquila, não é uma aula para te ensinar conteúdo, é uma aula de como fazer a questão. São coisas diferentes, uma coisa da outra. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é o seguinte, deixa eu apertar aqui. Bom, aqui está o laser. Vamos lá, essa aqui é uma questão da UEL de 2016 e vamos lá então. Leia o texto a seguir. Celulose fabricada em laboratório. Perfeito. Vamos lá. O feito é de uma equipe de químicos japoneses da Universidade de Kyoto. Eles conseguiram pela primeira vez sintetizar em laboratório o polímero natural mais abundante do planeta, ou seja, a celulose. Existem mais de 50 polímeros de glicose. O modo que a interligação é feita da celulose, o modo como a interligação é feita da acelulose, propriedades especiais. Na natureza, ela é o componente das células das plantas. Os químicos estão animados. A celulose sintética pode se tornar uma importante matéria-prima para anticoagulantes e remédios que atacam tumores causados por vírus. Então, o texto está falando basicamente de quem? Da celulose e da propriedade especial que ela tem na célula. Então, basicamente é isso. Aí ele vai falar que o seguinte, com base no texto e nas características da celulose, responda aos itens a seguir. Então, vamos lá. Em qual estrutura, então ele vem lá, ó, em qual estrutura das células vegetais esse polímero é sintetizado, esse polímero sintetizado em laboratório pode ser encontrado? O que ele quer saber nessa parte? Em qual estrutura ele está presente? E em qual estrutura ele está presente? Aí o que você vai fazer? Porque as pessoas, vem comigo, ó, os alunos, eles têm mania de pensar assim, ai, como que eu vou escrever? Será que eu escrevi muito? Será que eu escrevi pouco? Gente, você tem que responder o que ele pediu. Por quê? A forma de que cada um escreve o português é diferente. Cada um tem um estilo de escrita. Então, você tem que responder o que ele pediu. Agora, a forma com que você vai escrever, aí é liberdade poética. Beleza? Aí é liberdade poética. Então, olha só, vem comigo. Em qual estrutura das células vegetais esse polímero sintetizado em laboratório pode ser encontrado? Então, nessa parte da questão, o que tem que estar escrito? Que está presente onde? Aqui, ó, na parede celular. Segunda parte da questão. Qual a sua função nessa estrutura? Qual é a função da parede celular? Fornecer rigidez à célula. É isso que tem que estar ali. Entende? Então, o que tem que estar no seu item escrito aqui é que ele está presente na parede celular e ele fornece rigidez. Agora, a forma com que você vai escrever, aí é seu. Eu coloquei aqui, por exemplo, da seguinte forma. Olha só. Porque daí você escreve do jeito que você achar melhor, que fica bonitinho. Mas tem que conter. Por exemplo, ó, a celulose, polímero sintetizado em laboratório, pode ser encontrada na parede celular e sua função é conferir rigidez à parede. Pronto, foi isso que eu coloquei. Então, aí você pode escrever, você poderia ter colocado diferente, você poderia ter colocado, este polímero é encontrado na parede celular e fornece rigidez. É isso. Porque, na verdade, o que tem que estar escrito na sua resposta é isso aqui, ó. Olha lá, o círculo não. É isso aqui que tem que estar na sua resposta. É isso. Entendeu? É isso daqui. Então, quando nós falamos de, ó, é isso daqui que tem que estar presente, ó. É isso. Entendeu? Então, aí a forma com que você vai escrever, daí é seu, meu irmão. Aí é seu. Tudo bem? Aí agora nós temos aqui a seguinte situação. Olha só. Vamos para a questão B. Então, ficou claro isso para vocês, gente?
Então tá bom. Ó, letra B. Tanto polímeros naturais quanto sintéticos têm propriedades estruturais semelhantes. Explique. O danado ele colocou aqui. Explique o que é um polímero e cite 2 exemplos. Deixa eu só voltar aqui. Ó, explique o que é um polímero e cite 2 exemplos encontrados nos seres vivos. Primeiro, o que é um polímero? É isso que ele pediu. Explique. O que é um polímero? Aí você tem que entender, aí, como eu disse, as respostas, o conteúdo você já tem que ter na sua cabeça. Isso aqui é só como você escreve. Então, o que seria um polímero? É uma molécula, né, formada pela união de monômeros, que são unidades menores. Então, lembra nas aulas como eu bato em cima de definição, gente? Vocês perceberam que tudo isso aqui é praticamente definição? É definição, irmão. Entende? Então, ó, explique o que é um polímero. É feito pela união de monômeros, tá? O que tem que estar escrito é ali. Isso aqui é uma base da pergunta. Agora ele falou, cite 2 exemplos. 2 exemplos. Não falou 1, não falou 3, não falou 5. Falou 2. Nesses 2 exemplos encontrados nos seres vivos, nós podemos citar amido, glicogênio, DNA, RNA, quitina, né, que é um polissacarídeo nitrogenado, N. Mas ele pediu o quê? 2. Então, o cerne da sua resposta é isso daqui. Esse é o cerne. Agora, como você vai escrever isso, daí é seu. Entendeu? Daí é seu. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei a definição. Eu coloquei. Então, eu coloquei lá assim para vocês. Olha lá, ó. Os polímeros são macromoléculas resultantes da união de muitas unidades pequenas. Os monômeros. Tá lá. O amido e as proteínas são exemplos de polímeros. Olha lá. Colocou 2. Pronto. Tá vendo? É isso. Então, a ideia central é o quê? Isso aqui é igual fazer questão de física. Escuta bem o que eu vou falar. Questão discursiva, você tem que tirar os dados do lado. É isso daqui, ó. Tá? Você tem que tirar os dados do lado aqui, ó. Por quê? Quando você coloca os dados, você evita fugir do tema no qual ele pede. Entende? Então, a ideia central é atingir o objetivo que ele pediu. Responder corretamente o que ele pediu. Então, quando você faz esse tipo de leitura, indicando aqui do ladinho, primeiro, em tópico, o que tem que ter no seu texto, se você vai escrever o texto de trás para frente, de frente para trás, não interessa. A resposta vai estar completa. Então, essa ideia, e se eu escrever muito ou escrever pouco? O filho, se você escreveu aqui, igual eu fiz, ó, igual aqui. Se você escreveu aqui, com 2 linhas, igual eu fiz, ou você escreveu com 30 linhas, mas só tem essas 2 informações, a nota é a mesma. Agora, William, se eu pedir para colocar 2 exemplos, você vem aqui e coloca 3 exemplos, eu desconto a sua nota. Por que eu desconto a sua nota? Porque você não interpretou o que eu pedi. Eu tiraria a sua nota. E o elaborador também vai. Porque você vai estar chamando o cara de idiota. Porque, na verdade, você está falando assim, eu vou colocar mais, porque se errar um, ele considera o outro. Não, ele não vai considerar. Entendeu? Ele vai considerar que você está querendo enganar ele. Então, não coloque mais do que ele pediu. Se ele pediu 1, é 1. Se ele pediu 2, é 2. Entendeu? Você tem que ficar bem claro. Eu falo que fazer questão discursiva é como você ir, por exemplo, em uma lanchonete. Você vai numa lanchonete que tem pizzas e hambúrgueres. Você vai lá e pede uma pizza de marguerita maravilhosa, que você está morrendo de vontade de comer essa pizza com aquele manjericãozinho fresco, maravilhoso. O cara vem e te traz um hambúrguer maravilhoso, com bacon, e fala, aqui está o seu pedido. Os 2 são alimentos, a pizza e o hambúrguer. Mas o hambúrguer é o que você pediu? Não. Então aqui é a mesma coisa. Ele pediu 2.
Você colocou 3. 3 é o que ele pediu? Não. Então ele pode descontar sua nota. Entendeu? É interpretação. Fique em paz com isso. Então, essa é uma questão bem legal que na maioria acaba caindo. Agora, existe uma questão que o pessoal tem muito medo, que é quando cai genética. William, como eu devo fazer? O que eu devo fazer? Vem comigo aqui, pequenino. Ó, vamos lá. Uma dada espécie vegetal caracteriza por apresentar tanto indivíduos com flores brancas quanto indivíduos com flores amarelas. Então, nós já estamos sabendo aqui que é flor branca e flor amarela. Está falando cor de flor. Ao estudar o padrão de herança associado a esse fenótipo, um pesquisador verificou que se tratava de um caso típico de epistasia dominante. Beleza? Então, já tira de lado aqui. Epistasia dominante. Ou grifo, como eu estou fazendo. Sabe-se que o gene A codifica a enzima a qual catalisa a síntese do composto que dá cor amarela às flores. Então, o gene azão, ele vai codificar flores amarelas. Então, azão qualquer coisa, flores amarelas. Por outro lado, o gene epistático B... O que é epistasia? O que é epistasia? Epistasia é aquela relação ecológica onde os alelos de um gene, eles podem inibir a ação dos alelos do gene ao lado. Beleza? De outro gene. Não sempre ao lado, né? Mas de outro gene. Então tá. O gene epistático B codifica a proteína B, que atua como inibidora da reação catalisada pela enzima A, o que resulta em flores brancas. Então, Bzão qualquer coisa é flores brancas. Perfeito? Aí ele coloca assim: o pesquisador também verificou a existência dos alelos recessivos Azinho e Bzinho, os quais codificam proteínas que não apresentam suas respectivas atividades. Ou seja, vai ser branco também. Em seu laboratório, o pesquisador realizou cruzamentos entre indivíduos de flores brancas, heterozigotos, para os dois pares de alelo. Tá. Vou ser bem sincero com você aqui. Algumas definições a gente já sabe. Quando você tem uma herança epistática dominante e você tem dois fenótipos, você vai ter uma proporção sempre de 13 para 3. Isso é definição. Ok? Isso é definição. Quando você tem uma epistasia dominante, mas você pode ter 3 fenótipos, aí é 12 para 3 para 1. Tudo bem? Joia? Tranquilo? Então tá bom. Aí ele vem lá assim: qual a proporção de indivíduos com flores amarelas é esperada na progênie do cruzamento realizado pelo pesquisador no laboratório? Demonstre como você chegou ao resultado. Bom, amores, a base de quando você vai fazer um exercício de genética, assim como eu mencionei para vocês, é isso aqui também. É retirar, né? É retirar aqui, ó, os dados ao lado. Então vamos agora ao que se pede. Sabe por quê? Porque quando você tira ao lado, você não precisa ficar voltando o texto para ler. Você já tirou as informações ali. Fica uma leitura mais rápida agora. Aí você vai lá. Vamos lá. Qual é a proporção de indivíduos com flores amarelas esperada na progênie do cruzamento? Olha lá, os indivíduos com flores amarelas. Eles querem saber qual é a proporção dos indivíduos com flores amarelas. É esperada na progênie do cruzamento realizado pelo pesquisador em laboratório. Demonstre como você chegou. Então ele quer saber o resultado. Não dá só para colocar aquela proporção que eu fiz. Ele quer que você demonstre. Então, aí aqui não é a aula de detalhar a segunda lei. Então, só estou falando para vocês como já você tem que ser feito. Então, você coloca aqui o cruzamento. Sempre quando você vai realizar um cruzamento, na regrinha primeiro, faça os gametas. Aí você tem aqui, esse indivíduo vai formar gameta azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Por quê? Na gametogênese, os fatores não alelos se combinam de todas as formas possíveis. Ok? Aí você tem que fazer quem? O quadrado de Punnett, vulgo chiqueirinho. Aí você vai lá, coloca aqui
os gametas de quem você chamou de pai, os gametas de quem você chamou de mãe. É isso daí, tá bom? Você chama aí. Agora, o que eu preciso que você entenda... Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Pronto, aqui. Aí você vai fazer o quadrado, tá? Você vai fazer azão com azão, 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 bezão com bezão, bezão, bezinho, bezão, bezão, perdão. Então, e você vai chegar a esse resultado. O que você fez até agora? Nada. Você só montou o exercício. A partir disto daqui agora, ó, a partir disto daqui que nós vimos, você tem que saber interpretar o que está aqui. Você tem que interpretar o que está aqui. E aí, o que você tem que saber, então? Você tem que saber o seguinte, ó. Quando eu tiver azão qualquer coisa, bezão qualquer coisa, eu vou ter flores brancas. Por quê? Porque aqui eu tenho o gene epistático. Entendeu? Então, agora, se eu tiver azão qualquer coisa, azinho qualquer coisa, eu vou ter flores amarelas. Por quê? Eu tenho o gene que produz o pigmento amarelo, mas aqui ele permite a reação catalisada pelo gene A. Então, vai produzir o pigmento. Quando eu tenho azão, azinho, azinho e bezão qualquer coisa, eu vou ter flores brancas. Mas aqui é nem se ele quisesse ter flores. Porque, olha só, presta bem atenção. Aqui, ele não produz o pigmento e ainda é impedido caso tivesse. Então, aqui também vão ser flores brancas. E agora, aqui vão ser flores brancas por quê? Porque ele tem bezinho e bezinho, mas ele não produz o pigmento, então também vai ser branca. Se você for contar aqui, aí você tem que fazer o quê? Aí você tem que vir aqui e ver... Esse aqui, por exemplo, é amarelo? Não, porque tem bezão, então é branco. Tem bezão? 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 Branco. Opa, bezinho, bezinho, amarelo. Tem bezão? Branco. Bezinho, bezinho, opa, amarelo. Bezão, branco. Bezão, branco. Branco de qualquer jeito. Branco também. E aqui, branco, tem bezão. Aqui, amarelo, branco. Branco. É isso. Entendeu? Quando você faz essa conta, então, você vai chegar que tem... E detalhe, né? Você tem que fazer isso aqui porque ele pediu para você demonstrar. Mas, basicamente, você já deveria saber fazendo que, em qualquer circunstância, sempre que a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. É a proporção de segunda lei. O que muda é a interpretação de acordo com os casos. Então, nós vimos aqui que flores amarelas é 3 só. Aqui são flores brancas, ó. Aqui são flores brancas, brancas e brancas. 9 mais 3, 12 mais 1, 13. Então, nós temos a proporção de 13 para 3. Então, você demonstrou como chegou no resultado. Só que agora você tem que escrever a resposta. Tá? E aí, você sabendo que você vai ter, porque ele perguntou qual é a proporção de indivíduos com flores amarelas. Então, você vai falar lá que você terá 3 indivíduos para 16 com flores amarelas. O jeito que você vai escrever é seu. Eu escrevi assim, ó. A partir... Cadê aqui minha... ó. A partir da análise do quadrado de Punnett, pode-se concluir que, para cada 16 indivíduos, são esperados 3 indivíduos com flores amarelas. Pronto. É assim que se faz uma questão de genética. Entendeu? É assim que se faz a questão de genética. Beleza? Aí, então, essa é a questão. Aí vamos para a letra B dessa questão agora. Apesar do padrão de herança indicar a predominância de flores brancas, ó, o padrão de herança, ó, cadê a canetinha aqui? William Lopes, aqui, pronto, ó. Apesar do padrão de herança indicar uma predominância de flores brancas, padrão de herança indicar predominância de flores brancas, ao observar na natureza, o pesquisador verificou a maior frequência de indivíduos com flores amarelas. E isso ocorre pelo fato de que as flores amarelas serem mais atrativas para os insetos que atuam como agentes polinizadores. Quais os benefícios desses processos de polinização, ou seja, entomofilia, traz para
ambas as espécies envolvidas. Então, o que esse processo de polinização traz para as duas plantas? Bom, primeiro, coloca lá no cantinho. Para os insetos, qual que é a vantagem? Para os insetos é alimento. O inseto ele procura a flor tentando pegar néctar, que serve de alimento para ele, que são os açúcares, ou até mesmo grão de pólen. Porque grão de pólen também é uma fonte rica de proteínas, lipídios, vitaminas, né? Então ele é uma fonte rica de nutrientes. Então, para os insetos é isso. E agora, e para a planta? Qual é a vantagem? Você sabe que a planta ela tem todos esses mecanismos, não é à toa, porque na natureza não tem ninguém bonzinho, né? Então, qual é a função aqui? Qual é a vantagem para as plantas? A vantagem para as plantas é que favorece a reprodução cruzada. Por quê? Vai levar o grão de pólen de uma flor para a outra, facilitando a reprodução sexuada. Então, aqui é uma relação positiva de mutualismo ou, dependendo, protocooperação. Agora, o que tem que estar escrito aí? Ele pediu lá quais os benefícios da polinização que a polinização traz para ambas as espécies. O que tem que estar na sua resposta é isso daqui. A forma com que você vai escrever, daí depende do conhecimento que você tem, depende do seu grau de nervosismo, mas eu escrevi assim, olha só. Bem simples eu coloquei, tá? Para a planta, o principal benefício é o transporte do grão de pólen até o estigma das outras flores. Se quisesse ter colocado aqui ainda, ó, é o grão de pólen da antera até o estigma de outras flores. Daria para ter colocado. Mas eu simplifiquei aqui, tá? Das outras flores. Favorecendo a fecundação cruzada. Perfeito. Joia? É isso. Os insetos são beneficiados pela obtenção de alimentos. O néctar, eu coloquei assim. Mas poderia ter colocado o grão de pólen. Então, eu escrevi de uma forma simples. Percebeu que o cerne da minha questão foi isso daqui? Então, o grande segredo de você fazer uma questão discursiva é saber o que o cara quer. Eu sempre menciono que em torno de 60% a 70% da sua nota é saber exatamente o que ele quer. Você tem que responder o que ele quer. Entendeu? Ok? Então tá bom. E vamos lá então para mais uma questãozinha agora de botânica. Vamos lá. Universidade Federal do Paraná. Foi realizado... Cadê? Aqui, ó. Foi realizado um experimento para verificar a influência do fotoperíodo. Primeiro, o que é fotoperíodo? Fotoperíodo é a duração dos dias e noites em relação às suas respostas fisiológicas. Ou seja, fotoperíodo é a quantidade de luz recebida em 24 horas. É isso, a quantidade de luz recebida em 24 horas. Então, a influência do fotoperíodo na floração de uma espécie de planta. Ele colocou lá, no grupo 1 foi submetido a um fotoperíodo em que o tempo escuro era menor que o fotoperíodo crítico para a floração. Então, quer dizer, eu tenho mais luz aqui do que escuridão. Então, isso aqui seria o quê? Se você está lembrado lá, um dia longo. Aí ele vem aqui. No grupo 2, um experimento no qual o escuro é maior que o fotoperíodo crítico para a floração. Então, quer dizer que aqui é um dia curto, inverno, né? E aqui, no experimento 3, com a breve exposição à luz, ao meio período escuro. Aqui ele fala, desculpa. O grupo 3 foi submetido a um período de escuro, que o grupo 2, mas com uma breve exposição à luz, ou seja, um flash de luz no período escuro. Na figura não estão representados os grupos e os resultados obtidos em 1 e 2. Estão representados os grupos 1 e 2. Então aqui, colocou que essa planta não floresce na presença de um dia longo e aqui ela floresce na presença de um dia curto. Beleza? Então é isso. Então, logo de cara, a gente já sabe que essa planta é uma planta de dia curto. Lembrando, a gente tem que escrever, isso aí você está analisando a figura, beleza? Então, você tem que lembrar dos conceitos, que planta de dia longo floresce ou final de outono, primavera e verão, né? Então, ali primavera e verão, principalmente. E o escuro, a planta escura, ela verifica primeiro, ela floresce
principalmente finalzinho do outono e início de inverno. Beleza? Lembrando que fotoperíodo crítico é variável de cada planta. Então, uma planta de dia curto, independente do tamanho, uma planta de dia curto, ela vai florescer recebendo um valor igual ou menor ao fotoperíodo crítico. Se for 12 horas, ela vai florescer recebendo 12, no máximo, 11, 10, 9 e assim por diante. Numa planta de dia longo, ela floresce recebendo luz num fotoperíodo igual ou maior que o fotoperíodo crítico. Ou seja, ela floresce sendo colocada em 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Beleza? Então é isso. Vamos ver o que ele pede agora. Aqui. Então, nós já vimos que ela é uma planta de dia curto, ok? Vamos lá. Então, ó, com base nas informações, responda. O cara já fez uma coisa aqui, para você não zerar, viu, criatura do além. Ó, na situação 3, a planta floresce ou não? Bom, se você percebeu que a planta aqui no dia escuro ela floresceu, tá? Ela floresceu. É importante você lembrar daí do conceito lá da sala de aula. Do conceito da sala de aula. Porque isso aqui está envolvendo fitocromo. Lembra, os fitocromos têm duas formas interconversíveis. O fitocromo vermelho longo, que é o ativo, e o fitocromo vermelho, que é o inativo. É isso. Eles são ativados e inativados pela luz. Porém, são inativados lentamente durante o período de escuridão. Ok? E quando ele é ativado por um flash de luz no meio da noite, ali ó, um flash de luz no meio da noite, não dá tempo de inativar os fitocromos para que ocorra a floração. Porque eu não sei se você está lembrado. Eu tenho o fitocromo ativo, e o fitocromo ativo ele pode ser, inibir ou ele pode estimular a floração. Então, ele é ativo, ele tem as duas ações. Então, logo de cara, isso aqui você vai ter que responder de acordo com o que você já sabe. Então, se aqui é planta de dia curto e teve uma interrupção, de acordo com o que você já sabe, você tem que escrever lá. Não floresce. Tá? Não floresce. Tá aqui a resposta. Não floresce. Agora é onde vem a parte mais difícil. Porque ele já te deu uma de graça ali. Justifique sua resposta. Considerando a ação, ó, justifique sua resposta, considerando a ação dos dois fitocromos reguladores, dos dois principais fitocromos reguladores do fotoperíodo nas plantas. E aí você tem que saber aquilo que eu acabei de falar. Que é assim, na planta de dia longo, o fitocromo ativo, que é o fitocromo PFR, tá? Far Ready, que é o vermelho longo, ele estimula a floração. Já nas plantas de dia curto, esse mesmo fitocromo, ele inibe a floração. Entende? Entende isso? Então, é isto daqui, opa, caneta errada, isto daqui tem que estar presente na sua resposta. Eu considero essa questão difícil, porque você tem que lembrar da definição que o professor passou lá, tá? Inclusive, é uma das partes que eu bato muito em cima quando eu estou dando aula de botânica, ok? Estou dando aula de botânica. Então, o que você tem que lembrar? Que essa planta, por ser de dia curto, quando o fitocromo está ativo, por ser de dia curto, quando o fitocromo está ativo, ele inibe a floração. É isso. Aqui no caso, como o fitocromo foi ativado no período de escuridão, não vai haver floração, porque ele ativou o fitocromo e aí não vai dar tempo de inativar até amanhecer o outro dia. Entendeu? Então, como que eu escrevi essas informações? Eu escrevi assim: a planta submetida ao experimento é de dia curto. Já deixei claro ali. Portanto, os fitocromos, quando ativados pela luz, aí eu coloquei aqui a sigla no meio aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o fitocromo ativo
inibem o processo de floração. Então, os fitocromos inibem esse processo de floração. Sendo assim, as plantas de dia curto, quando tem uma interrupção no seu período de escuridão por um flash de luz, ocorre a conversão dos fitocromos inativos para ativos, impedindo a floração. Ou seja, tudo o que estava aqui, eu coloquei aqui. A importância de você tirar isso do lado, tá? Vai fazer muita diferença na hora de você fazer esse tipo de questão. Ok? Então aí nós temos aqui o seguinte, meus amores, ó. Eu visei aqui dar uma aula para vocês de como fazer os principais tipos. As questões mudam, né? Claro, não vai cair a mesma questão sempre. Mas a ideia central para escrever é muito simples, é assim. Daí, então, vem tanto a importância de você escrever estudando. Anotar quando o professor fala as definições. Depois reescrever isso em algum lugar, em algum material. Entendeu? Então, se você parar para pensar, a prova discursiva ela é praticamente interpretação. Porque na maioria dos casos, a questão não é difícil de escrever. É saber se você entendeu o que ela pediu. Beleza? Eu espero do fundo do coração ter ajudado vocês com essa aula, tá? E aí, essa é uma aula gratuita. Você fala para seus amigos, indica se você gostou, beleza? Então, fiquem com Deus e um bom proveito. E qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais, gente. Tchau, tchau.